Os vereadores inscritos na ordem fazer uso da tribuna. Começando com o vereador Leandro Bezerra. Boa noite a todos, senhores vereadores, senhor presidente, funcionários da casa, público presente, boa noite. Hoje eu vou usar a tribuna com poucas palavras. Quero começar falando, como da maioria das vezes, sobre a nossa região ali do sertão. Em relação ao abastecimento de água da região do Bonito e Timorante. Chegaram todos os canos do abastecimento d'água daquela região. Infelizmente, a empresa está tendo um problema de locação de máquina para trabalhar, para fazer escavação. Hoje eu já estive falando com o engenheiro Tião Rufino, secretário de gabinete, chefe de gabinete também esteve conversando com ele, e ele nos prometeu que até a semana que vem estará mandando a máquina para que seja feita aquela escavação e colocado os canos para que seja feito o abastecimento de água. Nós, eu, Sebastião, nos propusemos indicar um rapaz daqui que tem a máquina para que seja alugada para a empresa. E ficou acordado que, se por acaso a empresa não conseguir a máquina de fora, irá contratar uma máquina daqui de uma pessoa do Ipu. Esperamos que mais breve possível essa empresa comece a escavação para a colocação dos canos. Outro assunto que eu queria aqui em forma até de agradecimento, sei que a obrigação da infraestrutura, digo até na pessoa do Carlos Moreira, que hoje esteve lá na minha rua, na nossa rua, que não é só minha rua, mas dos moradores, esteve lá consertando o final de um calçamento na rua Dilson César. Ele esteve lá com a sua equipe, reformando lá um calçamento, e agora, da parte da tarde, eu fui olhar e o serviço ficou pronto. Está lá pronto, e aqui, em nome dos moradores, eu quero aqui agradecer a equipe que foi lá restaurar aquele calçamento. Repito mais uma vez que sei que é obrigação que seja feito, mas muitos sabendo que é obrigação, alguns não fazem, né? E também quero aqui fazer um pedido à Secretaria de Infraestrutura, que realmente dê uma olhada por aquele povo ali da aldeota. Ontem eu estive recebendo ligações dos moradores de lá, que faça pelo menos uma manutenção naquela rua ali de trás do hospital que sobe para a aldeota. Ali eu tenho uma amiga que mora ali, infelizmente também a casa dela quando chove enche de água. Sei que é um problema difícil de resolver, mas pelo menos que seja ali consertado algumas grotas, uns buracos, enquanto não se faz o calçamento. E aqui fica o meu pedido para que seja feito esse serviço. Hoje vai ser votado o projeto de aumento do salário dos servidores, do reajuste. Na sessão passada, eu falava que não iria ser preciso que a justiça forçasse que o prefeito mandasse o projeto para fazer o reajuste. E, felizmente, está aí o projeto. Também sabemos que o projeto veio com os dias atrasados, mas veio, não é? E não foi preciso que a justiça forçasse. Estivemos conversando com o prefeito, todos os vereadores. Acredito que alguns vai fazer alguns comentários. E ele também, na pessoa da Arlete, que pediu muito
também vai ser mandado o reajuste do piso dos professores. Logo, logo estará sendo mandado esse projeto para que seja reajustado. Hoje, o prefeito deu entrevista na rádio 105.3. Acho que muitos escutaram. Eu estive lá. Não peguei toda a entrevista porque cheguei um pouco atrasado, mas estive lá e ouvindo as palavras do senhor prefeito e ficamos felizes pelos anúncios que ele tem feito, que nossa cidade irá receber algumas obras. Não vou citar aqui porque ele já citou lá, mas esperamos o início e a conclusão destas obras, que quando for concluído, estaremos aqui dando os parabéns pelas obras concluídas. Sabemos, voltando ao reajuste do salário dos servidores, nós vereadores recebemos muitos pedidos dos servidores, muitos. Sabemos que os servidores precisam do seu dinheiro, precisam do seu salário, até mais do que o salário, se fosse possível. Mas nós aqui fazemos o que podemos, pedir, reivindicar, mas a competência é do executivo e graças a Deus hoje está sendo cumprido o reajuste dos funcionários. Acredito que todos os vereadores ficaram felizes por causa desse projeto ter vindo para esta casa, e torcemos e queremos mais e mais as melhorias. Todos nós, como povo, não se cansa de pedir, mas só recebe quem pede. É recebendo e pedindo mais, porque se não pedir, não recebe. Toda porta que se bate, a tendência é abrir. Então o povo tem que realmente pedir. Não podemos ficar calados, porque muitas vezes nós, vereadores, o senhor prefeito, não vê todas as coisas. E precisa que o povo esteja pedindo, reivindicando, que muitas coisas que nós não podemos ver, o povo nos mostra. E naquilo que é possível, acredito que todos nós lutamos, pedimos, para que consigamos que seja realizado os projetos. Na vontade do vereador é que fosse feito tudo, mas infelizmente não pode ser feito tudo, mas pelo menos o básico e o que dá para melhorar a vida do povo, nós ficamos felizes. E minhas palavras eram essas. Quero aqui agradecer a presença de todos, desejar a todos um bom final de semana, que Deus abençoe a todos e que a próxima sessão estaremos aqui trazendo coisas boas, porque o que alegra o povo é coisas boas, coisas ruins já estamos cheios. E no mais, meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Agora com a palavra o vereador Monga. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, imprensa aqui presente, Chico Zé, Adalto Pontes, Fagner Freire, serventuário desta casa, agradecer aqui mais uma vez o Roberto e a sua equipe, em nome dele, um abraço a todos, o Luciano, o Sampaio, e agradecer também a presença do Gleice Mororó, Emanuel Damasceno, suplente de vereadores, seu Ivone, enfim, abraçar a todos. Serei, como sempre, breve nas minhas poucas palavras. E o primeiro assunto eu gostaria de, desde já, antecipar o meu voto ao projeto que trata da atualização do reajuste do salário mínimo aos servidores do município do Ipu. E também, desde já, quero também cobrar do Executivo que seja também atualizado o mais breve possível a atualização do salário dos professores. Gostaria de cobrar aqui da Secretaria de Infraestrutura melhorias na rua Osório de Paiva, lá no bairro da Lagoa, que encontra em péssimo estado de conservação. Está intransitável e lá ali naquela região a quantidade de moradores é grande, e que gostaria de pedir ao Hélio, a quem esteja responsável, para que faça aquela
recuperação daquele trajeto que liga aquela via. E gostaria de convidar também a todos os desportistas, convidar em especial os vereadores, aos amantes do esporte, para que possa fazer presente no sábado, ou mais precisamente, salvo engano, dia 5, na estreia do Intermunicipal da categoria Master, onde o Ipu irá estrear aqui na cidade de Ipu contra a equipe de Tianguá. Convidar a todos a presença, alguns desportistas que são amantes do esporte. Com certeza, Renato Filho, você como é desportista, como também nosso amigo Adalto Pontes, que sempre está para colaborar e ajudar o esporte do município do Ipu. E, enfim, colega Hilton Belém, convidar a todos... Pois não. Você vai bater uma bolinha lá também do time? Com certeza, eu sempre estou no meio do esporte, ajudando, contribuindo, somando. E com certeza, você irá me ver lá, ajudando o futebol do município do Ipu mais uma vez. Quem vai dizer que vai rogar não é o professor Flávio Freire. E convidar desde já e parabenizar todos os atletas que lá acompanham a seleção e que irão defender o selecionado ipuense nessa tarde de sábado no Estádio Municipal Antônio Pereira de Farias. Eu gostaria de agradecer também, fazer um agradecimento à CEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura, agradecer ao prefeito pela recuperação do pela recuperação, a reforma do Colégio Raimundo Balacó, lá em Santa Teresa. O colégio está pronto, está bonito, que irá atender aos alunos da localidade de Santa Teresa, como também de localidades vizinhas. E o mais, eu só agradecer a todos, como frisei, fui breve nas minhas palavras, dar uma boa noite a todos e um bom final de semana a todos. Agora com a palavra o vereador Hilton Belém. Senhor presidente, em seu nome aqui mais uma vez quero saudar a todos os colegas aqui da mesa diretora, quero aqui saudar os colegas vereadores de situação, de oposição, saudar também aqui a imprensa, em nome do meu querido amigo aqui, Francisco José da Rádio Regional, saudar todos o pessoal da imprensa, saudar o público aqui presente, em nome do meu grande amigo Adalto Pontes aqui presente. Quero aqui também saudar a nossa guarda municipal, que sempre aqui está presente. Não é uma atribuição dessa guarda estar aqui fazer segurança dessa casa, porque diz aqui no nosso regimento interno que esta casa tem que ter a própria segurança, mas como eles são obedientes, a hierarquia deles aqui estão presentes, e no qual aqui nós agradecemos a todos vocês. Senhor presidente, semana passada aqui nesta casa, estive aqui dando contribuição ao meu município, ao nosso município de Ipu, trazendo aqui algumas reivindicações com relação ao ônibus escolar daquela região do Engenho de Belém. E mais uma vez aqui, venho apelar, fazer mais uma vez o pedido, porque vários alunos, pais de alunos, novamente me fizeram esse apelo, para que nessa casa eu me reportasse novamente com relação aos problemas que se encontram com aquele transporte. Continuam os alunos, quando não chove, poeira, e quando chove, levam aquele banho dentro do ônibus, porque continuam faltando os 16 vidros naquele transporte, no qual aqui nós pedimos aqui o nosso colega e amigo Carlinho, líder do prefeito, a nossa secretária de Educação e todos aqueles que estamos aqui querendo dessa contribuição e pedindo que seja restabelecido esse problema. Pois não, Carlinhos? Amigo Hilton, eu estive nessa semana ainda, o Bosco, através do Bosco, esses vídeos estão chegando aí, já está providenciando, está realmente atrasado. Acredito que até meados de meio da semana esses vídeos estão chegando aí. Muito obrigado, Carlinhos, que bom. Também, semana passada, estivemos nos reportando com relação à estrutura da rua Raimunda Martins, naquele bairro da Alta da Boa Vista, né? A rua continua esburacada, mas é muito feia. Eu queria aqui pedir que alguém da Secretaria de Obra fizesse uma visita àquela rua, para ver as condições que está aquela rua, aonde ali já entrei com um projeto de calçamento naquela citada rua, e estamos pedindo e apelando para que seja dado uma estrutura mínima ali com relação a carradas de barro. O Gilvan ficou de aparecer por lá e colocar esse barro, e até agora não apareceu, e está causando sérios transtornos àqueles moradores daquele bairro.
fomos também procurados nessa semana por muitos dos motoristas aqui dessa cidade, no qual eu venho aqui apelar e requerer ao poder público municipal o aumento salarial para essa classe, uma classe tão valorosa para o nosso município, onde eles têm muitas responsabilidades, não só dirigindo os transportes escolares, conduzindo vidas dos alunos, dos futuros dessa cidade. Então, venho aqui usar essa tribuna e requerer ao nosso gestor municipal, à Secretaria de Educação, um aumento salarial para essa classe. E também venho aqui reivindicar que seja concedida também gratificação a essa classe por desempenho de função. Nós temos que ter e trazer estímulo às classes, às categorias, para que eles desempenhem um serviço melhor ao município de Ipu. Então, com relação ainda aos motoristas, segundo alguns motoristas nos reportaram que foi feita uma reunião nessa semana, no qual muitos motoristas saíram insatisfeitos com a maneira que eles foram recebidos com relação às suas proposituras de aumento de salário. Então, queríamos aqui pedir ao nosso chefe do Poder Executivo Municipal que revisse com bons olhos um aumento para essa classe, que eles merecem. São uma classe que vem há muito tempo só com o salário mínimo corrigido simplesmente pela lei federal brasileira. Então eles estavam pleiteando as condições financeiras do município, de acordo com as condições financeiras do município de Ipu, mais um aumento em cima do salário mínimo, no qual muitos me falaram que saíram mal satisfeitos da maneira que foram recebidos, da maneira que não foram bem interpretados naquela reunião que houve. Então eu faço aqui esse apelo para que seja recebida essa classe e que seja revista de acordo com as condições financeiras do município de Ipu, não só essa classe de motorista, mas as diversas classes aqui no município de Ipu, para que sejam recebidos e de acordo, mais uma vez, com as condições financeiras do município de Ipu, que seja dado esse aumento. Vereador, pois não, vereador? Me dê uma parte, por favor. Pois não. Na verdade, na semana passada, quando se trazia aqui a esta casa, vários processos que foram dados entrada no fórum da cidade de Ipu, entre eles o aumento do salário do funcionalismo público do município do Ipu. E o vereador Leandro dizia que achava que não ia precisar da justiça, mas foi só se comunicar nesta casa a entrada dos processos na justiça, o processo de aumento salarial chegou a esta casa. Pois vereador Leandro, senhores vereadores, por que vocês não vão junto agora ao senhor prefeito, antes que a oposição vá à justiça pedir o piso salarial de outros profissionais? Como bem o vereador Hilton Belém falou. Cadê o valor do piso salarial dos motoristas, o piso salarial dos dentistas, o piso salarial dos advogados, o piso salarial dos TO, o piso salarial dos fisioterapeutas, o piso salarial dos dentistas e dos médicos também? Então, senhores vereadores que fazem a situação, peçam ao executivo, no momento desse, hoje, não foi aceito aqui nesta casa a nossa emenda, contrariando muito, meus amigos. Foi dada entrada aqui no piso do magistério, por uma vereadora, uma emenda, e que esta emenda teve o parecer de todos vocês, foi aceita por vocês. E hoje, nós damos entrada aqui nesta casa numa emenda que pede o retroativo do servidor, e esta emenda não é aceita pelos senhores. Onde é que uma lei federal, uma lei municipal sobrepõe uma lei federal, meus colegas vereadores? Me digam, por que o servidor público vai ser prejudicado 3 meses de salário de reajuste, porque não mandaram retroativo
ao mês de janeiro. Essa fica a minha pergunta e que vocês levem a ideia para o senhor prefeito. Muito obrigado. Ô Hilton, você me concede só um minutinho aqui? Pois não. Dentro das considerações da nobre colega Efigênia, eu quero lembrar aqui para Vossa Excelência, Efigênia, que muito antes de você entrar na Justiça, já tinha nos meios de comunicação, o senhor prefeito, já em entendimento, já repassava para os munícipes a questão da regularidade salarial. Então, essa questão, nobre, você me desculpe, mas muito antes o prefeito já havia dito, se comprometido, informado a população, ao funcionalismo, que então eu acho até que foi até desnecessário dentro do que Vossa Excelência está falando. Vereador Hilton, por favor, me dê uma parte. Pois não, Efigênia. Primeiro, nós não temos obrigação de estar escutando meios de comunicação, né? Cabe a nós, parlamentares, estar aqui cobrando. Segundo, se o prefeito já pensava isso, errou em não mandar antecipado ao nosso pedido. É só isso. Muito obrigada. Vereador Hilton, eu gostaria de uma parte. Pois não, vereador. Bem, todo vereador que está nessa casa, com certeza tem a responsabilidade de representar os interesses da coletividade, representar o povo de Ipu. Portanto, lógico que nós vereadores gostaríamos de chegar a essa tribuna da casa, não só reajustar o salário, não só trazer retroativo, como aumentar até 100%, quem sabe. Era isso que nós gostaríamos. Só que nós temos que ser coerentes. Nós estamos aqui, numa das nossas atribuições é fazer lei. Nós não podemos ferir leis. Eu, por exemplo, apresentei um projeto de indicação nesta casa no início de fevereiro, solicitando o reajuste do salário mínimo do servidor e pedindo, tem no projeto, que fosse retroativo a 1º de janeiro. Só que quem tem autonomia de fazer isso não é o vereador. Quem tem esta autonomia é o prefeito. E ele faz de acordo com as possibilidades, com certeza. Ele não vai agir de forma irresponsável como outrora, para passar 3, 4, 5 meses sem pagar o servidor público. Ele também não vai agir demagogicamente como pessoas que tomavam conta de pastas importantes, como saúde e outras mais, né? E não sequer tinha a responsabilidade de colocar em dia o salário dos servidores da sua secretaria que tomava conta. Eu gostaria aqui de esclarecer que a Comissão de Constituição e Justiça, ela formada pelos vereadores Antônio Carlos Amarante da Silva, Evaldo Gomes de Oliveira, Francisco Eduardo Sampaio Chimendes, ela reconheceu a inconstitucionalidade da emenda modificativa de número 1/2014 ao projeto de lei de número 6/2014 dos nobres colegas vereadores que fazem a bancada de oposição por ferir frontalmente o preceituado no artigo 61, parágrafo 1º, a linha 2, letra A da Constituição Federal. Portanto, que fique claro que nenhum vereador aqui é contra aumento salarial de servidor público. Pelo contrário, nós defendemos fervorosamente os servidores públicos do município de Ipu, que tão bem prestam serviço aos nossos munícipes. Muito obrigada. Não. Encerrando aqui as minhas palavras, senhor presidente, mais um minuto aí, por favor. Semana passada estivemos aqui contribuindo mais uma vez para o município de Ipu, pedindo que fosse encaminhado a essa casa esse projeto que hoje se encontra aqui, o projeto de número 6/2014, onde dispõe sobre a atualização do salário mínimo. E aqui hoje ele se encontra. Estranhamente, a gente viu anteriormente aqui outra emenda ser aprovada aqui pela essa mesma comissão. Estranhamente, no meu entendimento, já que foi dito que era inconstitucional, mas enquanto a gente não revê essas leis que dizem ser inconstitucional, no momento eu fico vendo 2 pesos e 2 medidas. Porque outra emenda, outrora aqui, foi aprovada pela essa mesma comissão. Então, a nossa emenda simplesmente
ela se baseia no regimento interno, no artigo 112, que propõe a seguinte emenda modificativa, referente ao projeto de lei 06/2014, que dispõe sobre a atualização do mínimo mensal, conforme aumento estabelecido no decreto de número 8.166, de 23 de dezembro de 2013. Então, nós modificaríamos aqui, de acordo com o nosso pensamento, apenas o artigo 3º, que esta lei fica em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias, e seus efeitos financeiros retroagirão ao dia 1º de janeiro e não ao dia 1º de abril, como vem no projeto. Porque, senhor presidente, e aqui fica a questão, se é inconstitucional, mas vamos ver se é uma matéria exclusiva do Poder Executivo, mas o que pode ser feito? Nós queremos aqui uma garantia do Executivo, através do nosso nobre líder do prefeito, se vão deixar uma garantia para que na hora que o município tiver essas condições financeiras, que se reporão estes percentuais do município de Ipu, que os funcionários perderam nesse momento. E eu queria aqui, senhor presidente, lhe agradecer aqui pelo espaço aqui, e muito obrigado. Obrigado. Agora concedo a palavra à vereadora Arlete Mauriceia. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, em seu nome saúdo os nobres colegas vereadores, autoridades aqui presentes, representantes da imprensa, servidores deste poder, meus senhores e minhas senhoras. Bem, meus amigos, diante do quadro de estiagem que passa, que nós estamos passando, diante do quadro de estiagem pelo qual passa a nossa cidade, município, grande parte de nossas comunidades reivindicam constantemente perfuração de poços profundos, a fim de amenizar a situação, a fim de amenizar o sofrimento da falta de água. E como é difícil você ficar sem água em sua casa, em sua residência, na sua comunidade, enfim. E como é difícil. Água é saúde. E mais difícil ainda é você ficar sem a água, especialmente para o consumo humano. A atual administração, dentro de um excelente programa de combate à seca em nosso município, isto em parceria com os governos estadual e federal, ela tem propiciado a várias comunidades ipuenses o tão sonhado abastecimento de água familiar. Isto através de quê? De perfurações de poços profundos, como também encanações para as residências. E hoje, meus amigos, eu aproveito esta ocasião para apresentar 2 projetos de indicação, solicitando ao prefeito Sérgio Rufino as perfurações de poços profundos nas localidades de Espírito Santo, como também na localidade de Teixeira, Espírito Santo, próximo ao Damião, Isto, com certeza, irá propiciar aos seus moradores uma vida digna, uma vida saudável. Na sessão de hoje, tramita nesta Casa do Povo o projeto de lei de reajuste dos servidores públicos municipais, reajuste salarial. Eu apresentei no início deste ano, no primeiro dia, na abertura, eu protocolei já, bem no início da sessão legislativa, projeto de indicação solicitando tal aumento ao prefeito Sérgio Rufino. Eu gostaria de hoje agradecê-lo, agradecer pelo envio da matéria, pois sou uma defensora fervorosa dos servidores públicos.
Sou uma defensora de que um serviço público de qualidade provém, sobretudo, de um servidor público bem remunerado e que seu pagamento seja feito em dia, efetivamente em dia. Eu espero que o reajuste do piso dos professores venha em breve, pois também apresentei projeto de indicação neste sentido. E não estou aqui usando de demagogia. Desde que estou nesta casa, seja na bancada de oposição como na bancada de situação, eu sempre defendi fervorosamente os servidores públicos do município de Ipu. Bem, meus amigos, hoje também eu gostaria de falar um pouco sobre a sessão passada. Na sessão passada, quando da votação do parecer do TCM referente às contas da ex-prefeita Corrinha, eu abstive-me de votar. Esta ação do parlamentar de não votar em determinada matéria, todos nós, vereadores, sabemos que é um direito assegurado regimentalmente. A maioria dos vereadores que aqui estão já fizeram a mesma coisa. A bancada de oposição já se absteve em votar em alguns projetos ainda este ano, nesta Casa Legislativa, como alguns colegas vereadores de situação. Isto acontece, e não é só neste parlamento, em outros parlamentos também. Só que, meus amigos, pasmem, alguns colegas vereadores criticaram a minha postura. Porém, eu gostaria de, nesta ocasião, deixar claro que eu sempre votei conforme a minha consciência. Eu sou autônoma. Eu não voto para agradar político A ou a político B. Eu não tenho rabo preso com nenhum político. Também não estou nesta casa para defender interesses pessoais, interesses particulares. Não estou aqui para defender meu pai, para defender minha mãe, para defender meia dúzia de pessoas. Eu estou aqui tão somente para defender o povo, para defender os interesses da coletividade. E a única satisfação que eu tenho que dar como parlamentar que estou é ao povo. É ao povo de Ipu. Foi o povo que aqui me colocou. E com certeza, meus amigos, que fique claro, a minha postura de abstenção na sessão passada não contrariou o pensamento da maioria do povo ipuense. Pois a maioria do povo ipuense, com certeza, ainda defende fervorosamente os políticos retos, os políticos honestos. Bem, eu gostaria agora de dar meu parecer sobre o projeto que está em discussão e votação. O presente projeto de lei, de número 6/2014, ele tem por finalidade reajustar o salário do servidor público do município de Ipu, adequando-o ao novo piso do salário mínimo nacional. Eu voto por sua aprovação, porquanto tão benefício foi objeto de um projeto de indicação desta parlamentar. Por entender que o serviço público de qualidade passa por uma remuneração digna do servidor público e pagamento, como falei, rigorosamente em dia. Portanto, por encontrar amparo na legislação vigente, eu antecipo meu voto. Sou favorável ao projeto que está em discussão. Arlete, E o mais... Pois não. me dá uma parte aí.
Pode falar. Eu quero só falar aqui, não respondendo, mas esclarecendo, que a vereadora Efigênia direciona meu nome. Eu quero dizer para o povo que na sessão passada eu falei que não ia ser preciso a justiça obrigar o Sérgio Fino a mandar o reajuste do piso salarial mínimo. Eu aqui não quis adivinhar o pensamento do prefeito, até porque eu iria ser chamado de mentiroso se a justiça desse tempo a justiça obrigá-lo. Eu falei porque em reunião ele já tinha dito que iria mandar o projeto para a Câmara. Então, se eu não soubesse disso, depois eu iria ser chamado de mentiroso aqui na tribuna, no rádio, seja onde fosse. Então, eu acredito que o que eu não gosto e não vou gostar de ser chamado de mentiroso, principalmente sem ser, não é? E eu procuro sempre falar a verdade, e aqui eu falei a verdade e está aí. Claro que todos nós vereadores, como eu também já disse, gostaríamos que o salário fosse lá em cima, todos os reajustes fossem feitos. Claro que pedimos, como a vereadora diz, vão lá e peçam, nós pedimos, não é? Mas depende de quem? Do prefeito e da situação da prefeitura. Mas pedir, nós pedimos, como ontem mesmo pedimos, e vamos continuar pedindo. Se algum dia a justiça obrigar ou o Serginho Fino ou qualquer outro prefeito reajustar o salário e possível for reajuste do piso, muito bem, agradecemos também a justiça. Mas sabemos como é a justiça, é demorada. Então, se fosse esperar para a justiça obrigar o Serginho a reajustar o piso mínimo, ia demorar muito, muito, muito. Então, aqui é a minha resposta, não para a Efigênia, mas para o povo que viram eu falando, e as minhas palavras não foram mentirosas. Muito obrigado. Alex. De nada, Alex, já? Pois Alex, não. só um minutinho aí, Alex. Pois não, meu colega. Eu quero me associar às suas indicações dos pedidos de escavação dos poços, porque realmente é uma necessidade para as comunidades. Obrigado. Obrigada a você. Já que você, Leandro, tocou no assunto, eu gostaria de dizer diretamente à bancada de oposição que me sinto muito feliz em ver que meus colegas vereadores acordaram, estão atentos às necessidades realmente do povo ipuense, especialmente dos servidores desta cidade. Até porque outrora, não todos, mas vereador que já assumiu, nunca falou pelo servidor público desta cidade. E eu pergunto, colega, onde você morava na administração passada? É muita demagogia. Muito obrigada, meus amigos. Agora com a palavra o vereador Evaldo. Senhor presidente, meus nobres colegas, senhoras e senhores presentes, boa noite a todos. Na penúltima sessão que estive aqui, fiz algumas reivindicações, em especial às secretarias de infraestrutura, em relação à entrada da cidade, na Avenida José Carvalho de Aragão, avenida local que eu tenho um grande respeito e uma grande admiração, porque lá morei alguns anos da minha vida. E eu pedia que fosse feita uma limpeza daquelas ruas, que tinha muito galho, muito entulho, e as calçadas obstruídas por alguns comércios, inclusive sucatas, que estavam obstruindo as calçadas, e ali, como tem um fluxo muito grande de pedestres, principalmente crianças na parte da manhã, quando vêm para a escola, tem que descer da calçada e na pista que já é muito perigosa, para poder ter acesso aonde quer que vá. Então eu fiz aqui essa reivindicação, passei 10 dias aproximadamente fora da nossa cidade, retornei e vi muito tímido ainda a minha reivindicação sendo cumprida, né? Já foram realmente tirados os galhos, algum entulho, e até mesmo uma parte de sucata eu já vi também que foi tirada da pista, foi tirada até por completo, porque além dali estar prejudicando os pedestres, também é um foco da dengue, do mosquito da dengue, que acumula água, né? Então, isso já foi feito e foram plantadas árvores, mudas de árvores na avenida, acho que é uma solicitação do vereador Eduardo, mas que ainda precisa que seja feito por completo, 100%, a entrada daquela cidade. E algo me chamou a atenção. Eu aqui, o Eduardo, sempre reivindicamos redutores de velocidade para aquela avenida.
E foi colocado o Detran, realmente depois de muitos acidentes que aconteceram, e isso prova que depois disso reduziu bastante. Foram colocados redutores de velocidades em 2 locais. Depois o Departamento Municipal de Trânsito também colocou na parte que o Detran não tinha colocado. Só que algumas pessoas, são irresponsáveis que eu chamo, estão arrancando aqueles blocozinhos e deixando para passar livre, para as motos passarem. Então está se tornando ainda mais perigoso, porque o motociclista vai e vê aquela parte aberta e faz um malabarismo, já imprime a velocidade, faz um malabarismo, tornando ainda mais perigoso no local onde tem um redutor de velocidade. Então, eu gostaria de solicitar ao órgão competente, o Departamento Municipal de Trânsito, que recolocasse aqueles blocozinhos que foram tirados da avenida e que fizessem, a princípio, fizessem uma fiscalização, identificasse quem é que está fazendo aquilo de forma criminosa, porque quem está fazendo aquilo não tem amor nem à própria vida, imagine a população que ali transita. Pois não, meu colega Hilton? Vereador Valdo, eu quero aqui parabenizar aqui pela sua fala com relação àquela avenida. Realmente estão tirando mesmo aqueles redutores de velocidade. E nós estamos vendo também do outro lado ali, principalmente na hora que termina a aula ali naquele colégio, que o fluxo é muito grande de pessoas, motoqueiros passando por cima da calçada naquele outro lado ali, onde se torna muito perigoso e realmente seria muito bom que o nosso Departamento de Trânsito viesse a fazer algo em torno daquilo ali. Muito obrigado, vereador. Obrigado, colega. Na realidade, cabe mais uma fiscalização e cabe ali que seja punido. Somente punindo, talvez as pessoas irresponsáveis que fazem esse tipo de coisa venham a refletir melhor. Evaldo. Pois não, colega. Eu também quero aqui me associar às suas palavras e parabenizar o seu belíssimo trabalho. A gente trabalha aqui em conjunto, parceria, aquele bairro ali. Estamos aqui para fazer o verdadeiro, fiscalizar, cobrar e levar alguma benfeitoria para aquele bairro, que é o bairro da Boa Vista, o bairro dos 14. E quero aqui reforçar seu pedido e contar com o meu apoio. Eu agradeço a parte, Eduardo, e digo, a sua preocupação só vem reforçar o nosso pedido e vem para aquela população ali, uma grande representatividade que vem em você e mim, e mais outros vereadores que residem naquele bairro, que tão bem representam. Mas como eu tenho até uma boa notícia para a Avenida Zé Carvalho Aragão, que há anos, acho que 6, 7 anos, que vem se falando das entradas da cidade. Ontem, numa reunião com o prefeito, eu nem cheguei a falar, ele mesmo espontaneamente já era da pauta e disse que a empresa no qual fazia as entradas da cidade e a Praça do Cemitério, ela até que deu uma continuidade numa etapa, que terminou uma parte que estava faltando da Avenida Zé Carvalho Aragão, mas que não demonstra muito interesse, não tem demonstrado interesse em terminar aquela obra. Vejo obras paralisadas, geralmente por falta de verba ou por algum problema. E aquela obra ali tem uma verba considerável, em caixa já de 2 administrações e nada de ser concluído. Então, o senhor prefeito disse que já acionou o seu departamento jurídico no sentido de encerrar o contrato com a empresa que venceu a licitação e fazer uma nova licitação. Aí eu tenho certeza que nem a Avenida Zé Carvalho Aragão, lá nas Barreiras, receberá a sua continuidade e também as outras entradas e a Praça do Cemitério. Então, eu aguardo que seja o mais rápido possível, a gente esteja aqui dando a notícia da continuidade daquela obra, tão logo seja feita uma nova licitação. Hoje eu estive conversando rapidamente com o secretário de Saúde, Dr. Gleison, e eu me informava com ele a respeito da vacinação contra HPV, que está sendo feita em crianças de 11 a 13 anos, a campanha nacional, e que ele me dizia da forma com que estava sendo feito, e eu até parabenizei, porque ele está levando até as escolas, que é onde se torna mais fácil o acesso a essas crianças, e está fazendo a vacinação nas escolas. Ele disse que já tinha uma meta de até agora 80% e que já está quase toda cumprida a meta, espero que seja assim 100%. Então, eu queria levar aqui um apelo aos pais de família, aqueles que ainda não têm suas filhas vacinadas, que levem para os postos de saúde para receber a primeira dose da vacina do HPV. É uma vacina cara, nas entidades particulares ela custa em torno de R$1.000 e que o governo federal adquiriu a R$30 a dose de laboratório internacional. Então, eu gostaria aqui de
pedir aos pais, mais uma vez, que pensem no futuro das suas crianças. Houve alguns fatos de questão de preconceito, por questão do HPV ser uma doença sexualmente transmissível e alguém achar que a criança ainda não havia necessidade. Então, é sim necessário pensar no futuro, e vamos pensar no futuro das nossas filhas. Falar em nossas filhas, eu queria abrir um parêntese aqui hoje, usar essa tribuna especial para explanar uma alegria, para externar uma alegria que eu vivo nesses 2 dias. Ontem, dia 2, e hoje, dia 3 de abril. Ontem a minha esposa fez aniversário, e minha esposa, que é uma amiga, companheira, é uma pessoa que divide comigo os momentos difíceis e está na hora dos momentos alegres, é quem todo dia encerra a noite comigo e amanhece no outro dia, pronta para enfrentar qualquer obstáculo e sempre me apoiando, sempre me dando força. E a minha esposa quis o destino que me desse um presente maravilhoso, a minha filha, no dia seguinte ao seu aniversário, que é hoje, dia 3. Então, ontem minha esposa fez aniversário e hoje a minha filha faz aniversário. A minha filha Yasmin é o motivo maior, a força maior da minha vida, pois é para ela que eu dedico o meu trabalho, dedico os meus dias para o bem-estar dela, da minha esposa e, enfim, da minha família. Mas ela é algo muito importante e muito gratificante para a minha vida. Então, eu estou muito feliz e eu estou usando esse espaço, externando a minha felicidade. Por quê? Porque, como homem público, essa atribuição que escolhi, a gente tem que estar feliz, não tem que ser frustrado, não tem que ter recalques na vida. A gente sendo feliz, com certeza, a gente terá algo bem melhor para dar à população. E eu estou muito feliz e sou muito feliz. Evaldo. O mais é desejo... Evaldo. Leve meus parabéns à sua esposa, mesmo atrasado um dia, e também desejo parabéns à sua filha, que todas tenham muita saúde, que Deus abençoe toda a sua família. Obrigado, eu transmitirei. Evaldo. Evaldo, Pois não, Carlinhos, pela ordem. Eu, logicamente que pelo seu semblante nessa casa, nessa trajetória, nesta Câmara Municipal, a gente é testemunho, certo, da sua conduta e a gente realmente vê a sua felicidade. E eu quero aqui compartilhar com você, certo, essa alegria da Betinha, uma grande mulher, esposa, companheira, uma empresária e com certeza a seu lado divide os problemas, as alegrias. Eu sou testemunho, conheço há pouco tempo a Betinha, mas a gente sente, certo, a grandeza daquela mulher. Quero aqui parabenizar a Betinha e sua filha e tudo de bom para você. Obrigado. Evaldo, inicialmente eu gostaria de me associar às solicitações feitas, né? Sou conhecedora da sua luta, da sua bravura, do seu trabalho, do quanto você se preocupa com as comunidades ipuenses, com o bairro da Boa Vista, com o Alto dos 14, enfim. Quero me associar a essas preocupações também e gostaria de aproveitar o ensejo e enviar o meu abraço afetuoso à sua esposa pela passagem do seu aniversário, a Betina. Eu fico muito feliz quando a gente vê assim uma família equilibrada, a família, a célula máter da sociedade. Eu gostaria aqui de enviar tudo de bom à sua esposa e à sua filha Yasmin, que hoje aniversaria. Muito obrigada. Evaldo, Agradeço a parte. também queria me associar às suas palavras, dizer que conheço a sua personalidade, a sua conduta, você é um homem com muita decência. Também queria levar meus parabéns à sua esposa Betinha e sua filha Yasmin, que eu tenho um ciclo de amizade lá com vocês, conheço, sei da estrutura boa que vocês têm lá, bom relacionamento e tudo começa pela família e vai tudo certo. Leva os parabéns a ela. Eu agradeço a parte dos colegas e transmitirei os parabéns à minha esposa e também à minha filha. E digo, quero pedir aqui à Nossa Senhora Aparecida, mais uma vez, que até semana passada estive lá agradecendo por graças alcançadas e
pedindo bênçãos. E eu quero mais uma vez reforçar o meu pedido à Senhora Aparecida, que me dê saúde, me dê força para que eu possa também desempenhar não só a minha profissão na minha vida pessoal, como também esse grande desafio que é representar o povo ipuense aqui no Legislativo. O mais é desejar a todos uma boa noite e um ótimo final de semana. Boa noite. Agora com a palavra o vereador Carlos Amarante. Presidente, ô Zeca, alô. Senhor presidente, antes do vereador Carlos Amarante usar a tribuna, eu queria, já que eu não estava inscrito queria fazer aqui também alguns pequenos esclarecimentos. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar aqui a esposa do vereador Evaldo, colega, a sua filha, que aniversariaram nesses dias, e realmente desejar a ela tudo de bom, muito sucesso, muita saúde, muitas felicidades. Realmente você merece, Evaldo, você é um cara trabalhador, um colega, um amigo que eu conheci há tempo, mas tem nessa casa muito trabalho, muita firmeza, e uma pessoa muito sensata, e que realmente cada dia que passa fica mais próximo da gente. Sucesso para a esposa e filha. Queria aqui aproveitar a oportunidade também e falar sobre o projeto e dizer que eu voto favorável ao projeto. Esse projeto que já há muito tempo, como foi aqui falado por todos os colegas vereadores, já estava para vir a esta casa há vários meses. Nós já sabíamos que esse projeto, no começo de abril, estaria tramitando e sendo votado nesta casa. E, como disse bem todos os vereadores, o nosso interesse, as nossas conversas com o prefeito é no sentido de que esse projeto fosse enviado no início de janeiro. Toda vez que a gente se reúne, se encontra, a gente sempre cobra, a gente sempre fala sobre esse projeto de reajuste do salário mínimo, como também do piso salarial dos professores. É uma luta de todos, a vereadora Arlete sabe disso, que é uma educadora e sente também essa necessidade, por ser educadora, por ser cobrada por todos os professores, e nós também, porque nós temos assim uma profunda admiração por todos os professores, e nada mais do que justo de que receber uma remuneração justa pelo que elas fazem, esse pessoal fazem em prol do nosso município. Mas o prefeito ponderou as suas alegações, seus alegativos de que do momento não era oportuno devido à questão financeira, mas que fica aqui claro que nós vereadores sempre estivemos junto com o prefeito reivindicando, cobrando o reajuste também do piso salarial de todos os professores do nosso município. Eu queria aqui me associar ao pedido da vereadora Arlete com relação à questão do Poço Profundo do Teixeira. Eu já havia me manifestado nesta casa anteriormente, também fazendo essa solicitação, não por meio de indicação, mas verbalmente nesta tribuna. Queria aqui dizer que é realmente importantíssimo, conheço bem aquela comunidade, tenho muitos amigos lá, e sei da necessidade que está faltando um poço profundo para levar água àquela comunidade. Assim como também fiz em algumas comunidades, como o Ingá, que também fica na beira d'água, que hoje as pessoas sentem essa necessidade. Fiz um para a localidade do Tatu, é uma comunidade pequena, mas também está passando por um momento difícil. Estive conversando com o prefeito por várias vezes e ele me disse que estava correndo atrás de poço profundo e que, se tudo desse certo, essas duas comunidades também iriam ser beneficiadas com esses poços profundos. E dizer mais que nós vereadores estamos nesta casa sempre procurando trabalhar em prol do povo ipuense, em benefício de todos. Questão ainda dos salários, eu já tenho 5 mandatos nesta casa, mas sempre esta questão, pode ser qualquer prefeito que já passou, sempre existe essa polêmica, nunca nenhum prefeito mandou reajuste retroativo a janeiro. A verdade tem que ser dita. Todos sempre somando a partir do mês de abril, maio, então existe essa polêmica, quem está na oposição critica, a oposição antes era a situação, então isso sempre existiu. Eu nunca vi nenhum gestor mandar projeto a esta casa corrigindo salário retroativo a janeiro. Geralmente é de abril para frente. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, e muito obrigado a todos. Nada. Houve um equívoco aqui, que eu pensei que a vereadora não ia fazer uso da tribuna, mas eu me equivoquei. Não, na verdade, viu, presidente, eu falei que eu ia falar pouquinho, porque eu fiz um implante, está inchado, não tenho como falar muito. Certo. Mas que ia falar pouquinho. Pois tá bom. Boa noite a todos. O que me traz essa tribuna, mesmo sem ter condições de falar muito hoje, mas eu não poderia deixar de falar
sobre o aumento do servidor municipal do município de Ipu. Já quero, de antemão aqui, abraçar a toda a imprensa aqui presente, os blogueiros aqui presentes, SD Notícias, Rádio Regional 1520 aqui presente, Ipu Notícias, enfim, abraçar toda a mídia aqui presente. Abraçar o Ipu do Povo? O João Pedro. Abraçar aos nossos visitantes, que todas as sextas-feiras estão nesta casa, a nos ouvir, a colaborar com os trabalhos dos senhores vereadores. Quero aqui antecipar o meu voto do projeto 06/2014 e dizer que este projeto, trazido a esta casa no dia 2 de abril de 2014, e deixo aqui o meu repúdio em a Comissão de Constituição e Justiça desta casa não ter aceito a nossa emenda, uma vez que a lei federal ela não pode sobrepor uma lei municipal, deixando assim um prejuízo de R$ 126 para cada servidor de janeiro a março. Então, aqui eu deixo o meu repúdio por esse motivo, porque eu já vi nesta casa, nesta gestão, ser votado projetos com datas retroativas. Então, eu deixo o meu repúdio como vereadora, como defensora do povo, do servidor, do mais carente deste município, que ganha apenas um salário mínimo para a sua sobrevivência. R$ 126, meus amigos, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Vamos fazer uma conta bem ligeira. Hoje se faz uma cesta básica com R$ 90. R$ 126 você compra a carne, compra para ajudar na alimentação da sua família. Então, eu deixo o meu repúdio quanto a essa questão. Pois não? Efigênia, ainda com relação a esse projeto que nós tanto pedimos e que chegou agora, aqui me causa aqui eu fico aqui a pensar, se a possibilidade de emendar o projeto, ela existia, por que se não mandou esse projeto em janeiro para cá, para essa casa, para que o funcionalismo não tivesse esse prejuízo? Então, se tinha essa possibilidade da emenda, que sabíamos que nós iríamos emendar mesmo, então o prejudicado aí realmente é o funcionário nesses 3 meses. Emendar, costurar, como dizia o Nils Rufino. Essas palavras eu nunca vou esquecer. Chamado uma sessão extraordinária até em dezembro. Eu tenho certeza que nenhum de nós se negaríamos a estar aqui nessa casa para que 1º de janeiro o funcionário já recebesse o seu salário integral. Muito obrigado. E eu aqui deixo um recado para o senhor prefeito. Vamos mandar o reajuste, os pisos de todos os profissionais da cidade do Ipu. Já que está pagando em dias, já que a gestão já passou, a roubalheira já parou, não existe mais. Vamos, senhor prefeito, mandar o aumento dos servidores do município do Ipu. Porque não é só o servidor. Hoje, todos os profissionais do Ipu estão com seus salários abaixo do valor que é devido. Então, nós mandamos sim para a justiça os pedidos, né? E, no ano passado, eu fiz um pedido à promotoria do Ipu, que era o piso do professor, e foi encaminhado. E foi aumentado em maio do ano passado, pedido meu, da vereadora Efigênia, que denunciei junto ao promotor do Ipu. E logo depois da minha denúncia, foi dado sim o piso do servidor do professor do município do Ipu. Queria aqui terminar, dizer que na localidade aqui, perto do Gostosão, foi construído um quebra-mola. Quebra-mola esse que está lá, sem sinalização, sem sequer passar uma mão de tinta amarela para que as pessoas vejam que ali existe um quebra-mola. Um dia desse, quase uma pessoa chega a ser fatal. Vinha rápido,
não enxergava, não sabia que tinha quebra-mola e houve uma grande queda. Então, se fez a obra, porque não faz, não pinta, não termina o quebra-mola? Esta é a minha pergunta. Deixo aqui também no ar, senhor vereador, líder da bancada, pergunta ao senhor que dê a medicação dos hipertensos, que ainda não chegou no município do Ipu. Não tem. As pessoas vão receber remédio, não tem. Esta é uma pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor líder do prefeito, onde se pronunciou já por outras vezes, dizendo que já ia chegar a medicação. Quanto à sessão passada, eu gostaria de dizer aqui que fui citada aqui por certas vereadoras, por certa vereadora, que eu acho que deve ter uma grande frustração, porque nunca assumiu uma pasta no município do Ipu. Então, eu quero pedir ao senhor prefeito, faça esse pedido, que dê uma pasta a essa senhora, porque ela deve ter uma grande frustração. Eu, sim, assumi uma pasta, nunca fiz palanque, como ela tem dito nesta casa. Quem fez o palanque foram a suplente de vereadora Cezinha Mororó, que puxou o palanque. E eu subi no meu carro e a senhora foi junta, viu? Então, eu gostaria de dizer que, graças a Deus, uma coisa que eu sei é honrar com os meus compromissos. E não tenho, pode me dizer que fiz palanque, a minha cabeça sempre foi erguida, senhora vereadora. E não tenho recalque nenhum, nem porque sou gorda, nem porque sou feia, nem porque sou antipática. Esse recalque nem tenho, graças a Deus. Muito obrigada ao povo de Ipu, um bom final de semana, que Santa Efigênia abençoe a todos os ipuenses, a todas as casas, porque só ela abençoa o povo do Ipu. Muito obrigada. Agora com a palavra o vereador Carlos Amarante. Boa noite a todos, excelentíssimo senhor presidente desta augusta Casa Legislativa. Em seu nome, gostaria de saudar toda a mesa, meus nobres colegas e distintos vereadores de situação e oposição, público aqui presente, que sempre nos dá alegria de estar a cada quinta-feira nesta casa a ouvir o que tem os vereadores a vos falar. Quero aqui agradecer em especial aos blogs, aos meios de comunicação, as redes sociais, que fazem a imprensa em todos os níveis do nosso município e que levam as informações aos nossos munícipes. E, com certeza, muitas das vezes, informações meias inverídicas, em detrimento de outros segmentos que fazem verdadeiramente a leitura de fatos verídicos repassados aos nossos munícipes. Quero aqui também saudar ao meu amigo Hilton e sua esposa Patrícia, que nos dá a alegria de estar nessa casa. Hoje, meus senhores, nobres colegas vereadores, é uma das sessões importantes para esse vereador que vos fala, porque estamos próximos no distrito de Várzea do Giló, a reinaugurar uma reforma substancial do PSF daquela comunidade. É fato esse que a comunidade está se mobilizando para agradecer ao nosso prefeito Sérgio Fino pela forma que tem conduzido a estrutura da saúde do nosso município com relação à implementação desses PSFs, que serão crucial para o atendimento à saúde do nosso município. Desafogando desta forma o que acontece no hospital público hoje do nosso município. Eu tenho, hoje mesmo, ouvindo os noticiários matutinos e ver vários municípios da região norte do estado, a precariedade da saúde
não só da saúde, mas em si das administrações. Salários atrasados 4 a 5 meses, saúde literalmente em colapso total, e me repassando nesse momento, eu vi o quanto, mesmo com dificuldade, mesmo com situações adversas, mas o IPU está no caminho certo, está trilhando os caminhos da decência, da honradez com os recursos públicos do nosso município. Eu não gosto de citar Novo Tempo, porque o Novo Tempo me deu trauma. Não só ao Carlinhos, mas acredito que a maioria dos nossos munícipes sente-se traumatizado com Novo Tempo. Mas, na realidade, nobres vereadores, público presente, o que o IPU está vivendo hoje, de decência com recursos públicos, e eu sempre tenho dito nesta casa, que o Sérgio pode pecar, mas por excesso de zelo com os recursos públicos. E eu sempre reitero nesta casa, nesse microfone, que quando assumi esse espinhoso compromisso de vir defender como líder do prefeito, eu tinha consciência de que eu estaria defendendo verdadeiramente um gestor que está aí. Mais de ano de administração, e o prefeito Sérgio Rufino tem se pautado na decência e na honradez dos recursos públicos. E tem sido, meus senhores, uma referência em toda a região norte do estado do Ceará, pela forma que tem conduzido, porque não faz nada irresponsavelmente e precipitadamente. E eu digo aqui com relação à questão do funcionalismo. E ele nos dizia: olha, seria muito fácil eu amanhã mesmo aproveitar e mandar também o piso salarial dos professores da educação. Mas eu estou tendo cuidado, certo? Solicitei da assessoria o impacto que isso vai causar. Logicamente que nós vamos dar, agora brevemente, mas primeiro vai a questão do funcionalismo. E hoje está aqui, e o que ele já havia dito nos meios de comunicação. Infelizmente, quando a nobre vereadora Efigênia disse que não era obrigada a ouvir certos meios de comunicação. E eu, nobre vereadora, eu acho que para o zelo dos interesses da pessoa pública, dos nossos munícipes, eu acho que não é nenhuma situação adversa você ouvir, e eu ouço, certo, todas as rádios, certo, mesmo aquelas rádios que têm tido um comportamento com relação ao Carlinhos, mas eu os ouço. Eu ouço porque eu sou um homem público, e um agente público, senhora vereadora, tem que ter essa responsabilidade de estar informada, e as informações não vêm só do rádio, que é da minha situação. Vereador? As informações, ela vem, certo, num bojo de vários meios de comunicação. Pois não, velho? Vereador Carlinhos, eu gostaria de uma parte. Na realidade, a nobre colega vereadora, doutora, enfermeira, vereadora Efigênia Mororó, ela não tem moral para cobrar aqui reajuste retroativo, até porque ela defendeu uma gestão corrupta, uma gestão que quase destruiu o município de Ipu. Na sua fala, colega vereadora, você afirmou categoricamente que a vereadora Arlete seria frustrada por nunca
haver sido convidada para assumir uma pasta, uma secretaria. Saiba que 2 prefeitos já me convidaram e eu não aceitei. De uma coisa tenho certeza: se algum dia a vereadora Arlete, a cidadã Arlete, posso dizer assim, resolver assumir uma secretaria no município de Ipu, com certeza eu não irei agir de forma improba e desonesta, como a senhora vereadora agiu quando secretária de saúde em relação ao PSF da Mina. Muito obrigada. Eu gostaria aqui de pedir aos nobres colegas vereadores que, para encerrar minhas palavras e não dar mais a parte, por conta, certo, que as respostas que venham na próxima sessão. E quero aqui só falar da festa que acontecerá dia 8, a partir das 5 horas, na Vaz do Giló. Além da inauguração da reforma do PSF, nós também estamos inaugurando, estamos entregando, o prefeito municipal está entregando àquela comunidade uma academia da melhor idade. Essa academia que era locada aqui na secretaria, ela vai ser restabelecida lá na Vaz para dar a melhor qualidade de vida aos nossos idosos. Também estamos, meus senhores, um outro projeto inovador na comunidade. Sabido, meus senhores, que a Vaz do Giló é o maior distrito, eu tenho dito reiteradas vezes, o maior distrito da sede, é um distrito que é ligação entre todo o maciço da Serra da Ibiapaba. Então tem que ter, por excelência, uma qualidade, certo, em todas as ações de melhoramento daquela localidade. E nós estamos, daquele distrito, e nós estamos criando o CAC, Centro de Atendimento à Comunidade. Nós estamos com uma base montada ali na praça, onde ficará uma pessoa da administração de 8 às 11 e de 2 às 5 da tarde. E eu explico aqui para os senhores vereadores. Nós temos 3 funcionários que fazem o restabelecimento do sistema d'água da comunidade. Nós temos 4 funcionários que fazem a limpeza diária da comunidade. Nós temos um caminhão que diariamente, todos os dias, faz o recolhimento do nosso lixo. Então, o que nós propomos é que esse funcionário fique centralizado, todas essas ações, num único funcionário. Quando a comunidade quiser reclamar por não estar caindo água na sua rua, já a comunidade, o usuário, saberá já onde recorrer. Vai lá na central, já comunica, a pessoa já toma as devidas providências. Estamos também, atrelados a isso, melhorando a questão da educação da comunidade, na questão do restabelecimento, do recolhimento do lixo. Que muitas das vezes o carro acaba de passar, a comunidade joga. Então, nós vamos ter os dias, todos os dias, o caminhão passando. Nós vamos trabalhar com regularidade, educar essa comunidade. Então, vai ser por aí. Eu acredito que a comunidade, como a Vaz do Giló, ela ordeira e é um projeto, uma ação piloto que poderá chegar a outros distritos, pode ter certeza. Então, vai ser um dos avanços na qualidade do dia a dia da nossa comunidade. Certo? Estabelecendo com ordem, um gerenciamento diário, certo, de uma pessoa lá, restabelecendo e absorvendo todas essas ações públicas de interesse da comunidade. Então, queria aqui, desde já, convidar todos os colegas vereadores, convidar o público presente e todos que quiserem assistir de perto essa reinauguração dessas ações lá na Vaz do Giló. Muito obrigado a todos, bom dia e até quinta-feira. Boa noite, Carlinhos. Boa noite aí, desculpa. Agora vamos à votação do requerimento número 01/2014 e do projeto de lei número 06/2014. Está em discussão e aprovação o requerimento número
01/2014, que requer a tramitação de urgência especial do projeto de lei número 06/2014. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Quero justificar o meu voto. Voto a favor do projeto, mas quero justificar repudiando a falta de aceitação da emenda por dizer que é inconstitucional. Mas voto a favor do reajuste do salário mínimo do servidor. Muito obrigado. Zé, senhor presidente, eu também quero aqui me posicionar com relação aqui o requerimento. Eu também queria aqui lamentar muito também a dita inconstitucionalidade da nossa emenda aqui, e quero aqui também me posicionar também a favor do projeto, mas também repudiando esse tipo de atitude. Muito obrigado. Valeu. Requerimento aprovado por unanimidade. Está em discussão e aprovação o projeto de lei número 06/2014, que dispõe sobre a atualização do valor do salário mínimo mensal, conforme aumento estabelecido no decreto número 8.166, de 23 de dezembro de 2013, na forma que indica e dá outras providências. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Eu queria aqui, já que nos permite fazer a discussão, eu queria só aqui discutir o projeto agora votado. E, de acordo com o regimento interno da nossa casa, ele nos dá o direito de fazer um requerimento, uma propositura, tanto verbal como escrita. E eu queria aqui deixar para os colegas aqui, o nosso líder, meu grande amigo, querido amigo Carlinhos, e toda a bancada, todos os vereadores, queria que constasse em ata que esse meu requerimento verbal, essa propositura, com relação às perdas salariais dos 3 meses de janeiro, fevereiro e março, que ficasse aqui o compromisso que todo percentual perdido do funcionalismo municipal nos meses de janeiro, fevereiro e março irão ser repostos ainda esse ano de 2014. Eu queria que ficasse aqui essa discussão entre os colegas e para ver aqui se o meu amigo aqui, o líder do prefeito, o senhor presidente, concordariam com essa propositura e que fosse assumido aqui esse compromisso e que eu também voto no projeto, mesmo com esse problema aí, mas eu queria que fosse incluído aqui essa propositura nesses percentuais de perdas salariais nesses meses já citados. Muito obrigado. E que conste em ata isso que eu estou falando. Muito obrigado. Meu nobre, me deixa uma parte. Meu nobre Wilton, isso é matéria do executivo. Então, o executivo que tem, certo, nós não podemos deliberar ou legislar com relação, pelo amor de Deus, isso é matéria exclusiva do executivo. Pois eu vou repetir. Está em discussão e aprovação o projeto de lei número 06/2014, que dispõe sobre a atualização do valor do salário mínimo mensal, conforme aumento estabelecido no decreto número 8.166, de 23 de dezembro de 2013, na forma que indica e dá outras providências. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declara encerrado os trabalhos do dia. Boa noite.